Vídeo rápido sobre BMG, com código de negociação BMGB4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que teve um retorno negativo de quase 30% desde o seu IPO, contra um retorno positivo de 18% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 700. Não só o prejuízo financeiro, como um custo de oportunidade por entrar em um IPO e ficar anos seguidos tentando recuperar tal prejuízo. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros. Vocês têm que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje um vídeo muito completo, porém dinâmico. Dividendos do banco, uma alta de quase 30% nos últimos dias, chamando e muito a atenção dos sócios. Primeiro, nos destaques, nós tivemos mais de 70% de alta no lucro líquido, atingindo 125 milhões no quarto trimestre do ano passado, quando comparamos ao quarto tri de 2022. Portanto, year over year, ano sobre ano. Importante salientar que mesmo com um lucro de 124 milhões em apenas um trimestre, no ano completo de 2023, o banco lucrou apenas 205 milhões, uma queda ainda frente ao ano de 2022. Ponto positivo, ao meu ver, e a gente já vai falar disso, crescimento de margens e rentabilidade, uma alta de 7% no trimestre. Na primeira página do RI da companhia, logo abaixo do release de resultados, nós temos mais uma letra de crédito concluída. Fica até o final do vídeo que a gente vai voltar a falar disso. Informações oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. A gente consegue enxergar uma queda em contas digitais, o que a princípio parece negativo, mas dentro de uma sequência, um fluxo de análise, você vai entender o racional por trás desse elogio, um dos raros que eu tenho a fazer quanto ao banco. A gente vê uma queda, mas na realidade, trimestre frente a trimestre, a gente vê estabilidade e lateralização da carteira. Porém, ponto importante é isso daqui: queda de inadimplência. Inadimplência essa que vem assombrando todos os bancos, sem exceção alguma, até mesmo aqueles que conseguem postar um bom resultado. Quando a gente fala da linha de cartão de crédito, crédito e antecipação de FGTS, a carteira também lateralizou trimestre sobre trimestre, o que a princípio também pode parecer negativo, porém novamente você enxerga inadimplência em queda, ponto positivo novamente para o banco. E agora aqui, ponto interessante, a gente vai para uma outra linha da carteira, que é empréstimo consignado nos Estados Unidos, exposição ao dólar. Carteira com crescimento marginal também, ou estabilização, e você também enxerga inadimplência em queda. Consequentemente, o seu saldo em dólar aumenta. Linha essa de exposição ao dólar que contribuiu de maneira muito positiva para esse último balanço. Margem da companhia cresceu 0,5 BP quando comparado trimestre sobre trimestre, mas no year over year cresceu e cresceu mais ainda. Portanto, você tem aumento de rentabilidade derivado de margens maiores, uma concessão de crédito mais inteligente, que a princípio parece ser ruim em algumas linhas em queda, mas em momentos difíceis é isso que o banco tem que fazer. Inclusive o Bradesco deveria ter feito isso há muito tempo. Você trabalha melhor na sua concessão de crédito, se possível enxuga ela, para ela entrar num viés de lateralização e não de crescimento. E se esse trabalho é realizado de maneira correta, o seu resultado é uma diminuição de inadimplência. Resultado, rentabilidade explodiu. Ela que foi negativa no segundo trimestre, e poucas pessoas enxergam isso, elas só olham cotação, mas vocês estão diante sim de um banco que conseguiu dar prejuízo. Em contrapartida, o ROI atual foi excelente, ultrapassou 2 dígitos, um trabalho realizado nesse trimestre de fato muito bom. Índice de Basileia é uma queda, porém muito marginal, a gente pode considerar aqui lateralização também. Ponto interessante para mim é o caixa, crescendo tanto anual quanto na comparação trimestral. Para finalizar esse resultado de fato muito bom entregue pelo banco, um lucro líquido de 124 milhões, crescimento de 73% no trimestre, mas o que interessa para o investidor
São 70% no year over year. Rentabilidade no ano sobre ano crescendo 5,6 pontos percentuais. Muito boa a rentabilidade e eficiência nesse trimestre do banco. Nós temos que reconhecer sim. Todas as linhas de margem crescendo também. Índice de eficiência em queda, não se assustem. Índice de eficiência, ele quanto menor para o setor bancário e financeiro, melhor, uma vez que você não consegue cobrir dívida, porque o core business da companhia, aquilo que ele executa, vai se confundir no resultado final e no EBITDA dele. Então o índice de eficiência ele é utilizado em forma de substituição disso, e a única regra que vocês têm que ter é: quanto menor o índice de eficiência, melhor está o banco. Nesse caso, ainda está alto, quase na casa de 60, enquanto o Banco do Brasil e Itaú entregam um índice de eficiência muito abaixo disso. Banco BMG aqui coberto por 2 casas ou 2 analistas, tem 2 recomendações para a neutra, nenhuma para venda, nenhuma para compra, e ele tem um preço-alvo de apenas R$ 2,40, quase 50% abaixo daquilo que ele vem sendo negociado agora. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE, o histórico mais longo possível da instituição. É possível a gente ver uma crescente sim de receita, porém uma instabilidade no lucro no banco. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, uma média baixíssima de apenas 5,6% de retorno sobre patrimônio líquido, e extremamente oscilante, ela vai de 0 a 10 em apenas 2 anos fiscais. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Esse é o grande ponto, aquele grande chamariz, do qual eu alerto a vocês há quase um ano para tomarem cuidado. Dividend Yield é uma métrica que, quando olhada de maneira isolada, ela pode e vai levar o investidor iniciante ao erro. Uma média de 7% e o atual está de 8,84%. O que explica essa alta variação? São 2 fatos. Um é linha de lucro líquido e o segundo é da cotação, e é dela que a gente vai falar ali no gerenciamento de risco. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ele tem uma média histórica de 11,45, é um banco sem tempo suficiente para que a gente tenha uma média histórica para estabelecer uma regressão quanto à empresa. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Dentre as maneiras que isso pode ser feito, a gente vai pegar o último ano fiscal fechado, para simplificar, dividir isso por 6%, o mínimo aceitável pelo Barsi. Temos o resultado de 6,16 para a companhia. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. A fórmula está aqui ao lado, 22,5, multiplicado pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,38, multiplicado novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 7,10. Extraímos a raiz quadrada e teremos um valor justo de 7,80 para a companhia. Gerenciamento de risco esse, importantíssimo para o investidor. Se você não faz, faça de todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos do Banco BMG, setor bancário financeiro, e ele obtém para mim nota 2. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos da companhia. Pontos positivos, fundamentalmente falando, nenhum. Eu poderia falar da baixa rentabilidade da companhia, de períodos e trimestres em que a companhia deu prejuízo, só lembrando que ele é um banco, isso é quase que inadmissível no setor financeiro, e margens extremamente comprimidas, margens essas que se assemelham até mesmo ao setor varejista. Mas então como é que pode uma companhia com números não tão legais ter subido tanto recentemente? É importante sempre lembrar que a companhia foi lançada a mercado acima de 2 dígitos. Quem entrou no IPO dela ainda está num prejuízo altíssimo, muitas vezes irrecuperável. Portanto, fica aqui mais uma vez a lição de IPOs. Segundo ponto, e que muita gente é atraída para um banco como esse, é a questão dos dividendos.
Como que pode um banco desse chegar a pagar quase 17%, beirando 20%? Essa é a realidade. Sendo que o seu resultado operacional por vezes é negativo. Ora, é a segunda linha de variação que eu sempre falo para vocês. Primeira linha é o lucro líquido propriamente dito. Segunda linha, você tem o preço. A companhia manteve um pagamento de dividendos alto e não recorrente, já vou explicar o porquê, vindo acima de 2 dígitos e custando R$ 2,00, 1,95 como ela bateu. Então, obviamente, ela vai estar com um dividend yield com base em resultados e dividendos passados altíssimo, e esse é o chamariz. O que acontece quando a cotação da companhia sobe ou dispara? O dividend yield cai. Então, como é possível uma companhia que fundamentalmente não é boa distribuir tanto a ponto de distribuir mais de 350% daquilo que ela é capaz de gerar operacionalmente? E é por isso que eu sempre falo, cuidado, isso não é novidade. Observem quando a companhia, no ano passado, antes de fechar o resultado do quarto TRI de 23, ela anuncia um pagamento de quase 200 milhões em JCP. A companhia, no ano de 2023 todo, lucrou 200 milhões. Então a gente não está nem contando os proventos pagos durante o ano. Ora, ela fomenta a liquidez e acessa o mercado institucional de maneira organizada. A gente pode enxergar letras financeiras, mais emissões e mais emissões. Por que eu estou falando isso para você? Ele é um morde a sopra como sócio, você fala bem do resultado e agora você fala mal da companhia? É porque até para se ganhar dinheiro, existe a maneira correta de se ganhar dinheiro. Uma companhia sem ações ordinárias negociadas no mercado, 100% dentro da família controladora. E aí você tem ações preferenciais. Ok, primeiro ponto já é negativo. Como se não bastasse isso, dentro das ações preferenciais você tem um free float de apenas 17%. Segundo ponto negativo. E aí você tem toda a estrutura de capacidade operacional, toda a estrutura de não recorrentes e um banco que se utiliza de um chamariz. E a definição para eu finalizar, e aqui para vocês, notas da Fitch e da Moody's. Em escala nacional, A negativo, ruim. Em escala internacional, B+, ruim. A Moody's, moeda local, A negativo, ruim. Moeda estrangeira, B1, também ruim. Perspectiva da Fitch, estável. Perspectiva da Moody's, negativa. Isso é informação do próprio banco. Esse é um banco sem ações ordinárias, com apenas ações PNs, nível 1 de segmento de listagem, muito longe de transparência de governança corporativa, com free float baixíssimo de 17%. Esse controlador, que é a família, ele não quer sócio. Ele não está nem aí para você e para mim, minoritários. Uma empresa dessa não quer sócios. É impossível ter essa companhia no seu portfólio? Não. O investidor faz um gerenciamento de risco, principalmente porque ele já tem um portfólio robusto e ele pode se dar ao luxo de, com percentual pequeno, investir focando em oportunidade de preço. E quanto a isso, não tem nada errado e eu me incluo em tal situação. Agora, 99% das pessoas, e eu sei que muitos de vocês vão se familiarizar com isso, não cometam o erro de não avaliar uma companhia, de não saber de ações PN, segmentagem 1, 17% de free float, e encontrar uma empresa que já foi negociada a R$10 e hoje custa R$4 e achar que você ficará rico com a tacada da sorte. Quando você faz isso, você arrisca todo o seu capital, sem ser com percentual baixo, não faz gerenciamento de risco, você sai no prejuízo e o que você leva é o troféu sardinha de qualidade do canal. Não faça isso. Dê valor ao seu dinheiro, dê valor ao seu trabalho, que você trabalha muito e de maneira suada. Não opere cotação em preço. Se você enxerga oportunidade de preço com percentual baixo do seu portfólio e é necessário que você enxergue o portfólio como um todo, ok, não tem problema nenhum quanto a isso, a empresa está aí disponível para isso. Agora, se você se enxerga como sócio, mas só olha a cotação, lembre-se de tudo isso que eu falei para você. Portanto, falamos hoje do BMG, um resultado trimestral muito bom,
muito forte, e quanto a esse resultado trimestral específico, eles estão de parabéns. Não à toa as ações subiram, e subiram muito em apenas 30 dias. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez dela no canal, se são sócios ou não, se pretendem ser ou se desfazer da posição. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor individual e até mesmo pequeno, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.